Então, galera, triste, mas dizer que ninguém esperava por isso é bobagem. Há tempos eu comento com vocês que Bolsonaro precisava ser julgado por um tribunal colegiado para que ele não concorresse nas eleições do ano que vem. E eles tinham pressa, tinha que ser esse ano. O julgamento em si é uma mera formalidade. Todos, nós, a imprensa, os políticos, todos já diziam que o STF condenaria o presidente Bolsonaro. A mídia já deu esse resultado várias e várias vezes. O objetivo final sempre foi prender o Bolsonaro. E foi isso que Alexandre fez, sozinho. Ele foi lá e prendeu o Bolsonaro. Para quem acompanhou o movimento do Alexandre nos últimos 5 anos, já sabia que algo aconteceria. Todas as vezes que ele se sentiu desafiado ou com um sabor de derrota amargando, ele conseguiu pautar a imprensa promovendo uma nova operação, uma busca e apreensão, alguma derrubada de contas, alguma coisa assim. As manifestações de domingo foram absolutamente expressivas. Na Globo News, quando perguntado quantas pessoas ele acreditava que estavam nas ruas, o Gabeira disse que isso não importava, porque era algo muito grande e foi algo expressivo. Daniela Lima, a jornalista propagandista, porta-voz de recados dos ministros da corte, foi demitida logo pela manhã. Na sequência, foram disponibilizados os novos arquivos da Vaza Toga, conversas inéditas mostrando a estrutura interna das prisões do pessoal do 8 de janeiro. O que restou foi decretar a prisão do presidente Bolsonaro. Senão ia estar todo mundo falando sobre isso, na minha opinião. Como eu disse, é triste, mas não é surpreendente. Mas ações geram reações e eu já chego lá. Antes eu preciso detalhar como Alexandre matou no peito e fez o que ele achava que deveria ser feito. Ele. Só ele. Em seu despacho, Alexandre explicou o porquê prendeu Bolsonaro. E presta atenção porque é inacreditável. Abre aspas. Agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo doloso e consciente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho Flávio Bolsonaro foi publicado no Instagram. Pausa. Segundo o Alexandre, o Bolsonaro agiu ilicitamente, ou seja, fora da lei, ao falar com manifestantes através de seu filho, numa manifestação que levou milhões de pessoas às ruas em todo o país em sua homenagem. Acho que nem o André do rap foi tão bandido assim. E ele continua. O senador Flávio Bolsonaro ainda publicou a postagem em seu perfil no Instagram com a legenda de agradecimento aos Estados Unidos da América, em uma clara manifestação de apoio às sanções econômicas impostas à população brasileira. E no meu ponto de vista, se é que se pode ter um ponto de vista, isso não é verdade. Porque o agradecimento aos Estados Unidos não é pelas tarifas ao povo, é pela lei Magnitsky aplicada no Alexandre. Mas colocar isso no despacho, acredito eu, não ia pegar bem. E ele seguiu tentando arrastar agora o Nicolas. Não bastasse isso, tipo, ter dado oi para as pessoas. Oh, meu Deus, que bandido. O réu Jair Bolsonaro realizou ligação telefônica, por chamada de vídeo, com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando desrespeito à decisão proferida por essa Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Eu até ia responder isso aí, mas o Estadão já fez isso. O presentão de Moraes a Bolsonaro, ao mandar prender ex-presidente em casa por suposta violação de ordens mal redigidas e abusivas, o ministro dá de bandeja a Bolsonaro o que ele mais busca: a oportunidade de posar de mártir. O próprio jornal deixou claro que a decisão das cautelares do Alexandre foi mal escrita. Ninguém entendeu. Pode dar entrevista, pode fazer discurso, mas não pode postar na rede social? Quando Alexandre deu essa decisão, foi a única vez que eu assisti todas. E eu disse todas as mídias desse país dizerem que Alexandre estava praticando censura prévia e que ninguém tinha entendido o que ele quis dizer. E quando o Estadão colocou que o Alexandre deu a oportunidade de posar de mártir, é porque é exatamente o que ficou explícito. A definição de um mártir é alguém que sofre perseguição e até morte por defender uma crença, uma ideia ou uma causa. E eis que Bolsonaro foi preso por dar bom dia a milhares de pessoas que se reuniram em sua homenagem. Mas essa parte aqui da decisão, para mim, foi a mais inacreditável, porque vocês vão entender. Abre aspas. Obviamente, não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso
com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados, para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos. Mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face de autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Fecha aspas. Deixa eu explicar o que eu entendi desse trecho que, para mim, de novo, foi muito pesado. Imagina que você está jogando futebol, mas aí o juiz resolve apitar antes do chute porque vai que você faz um gol contra. Basicamente é isso. Alexandre disse que não deixará Bolsonaro falar porque ele pode repetir um tal modus operandi criminoso. E traduzindo, prefiro cortar o microfone porque vai que ele fala algo que eu não gosto. E ainda acrescentou que o Bolsonaro pedir ajuda ao Trump, aí sim é o fim do mundo, porque isso é atentado à soberania nacional. Vem cá, proibir críticas políticas não é algo democrático. Colocar todo mundo no mesmo balaio? Também não. Se alguém compartilha de uma opinião parecida, já está podendo chamar de milícia digital? É como chamar o seu grupo de família de organização criminosa porque vocês estavam falando mal da sua prima. Agora, punir pelo que poderia? Em vez de punir um crime, a democracia tupiniquense pune a possibilidade de falar algo que um ministro pode entender como crime. É como te dar uma multa por alta velocidade enquanto seu carro ainda está na garagem. E, por fim, é crime pedir ajuda internacional? Apesar da decisão tratar isso como um crime de traição, recorrer a instâncias internacionais e denunciar abusos é um direito garantido em tratados que o Brasil mesmo assinou, como o Pacto de São José. E o mais incrível é que é tudo com ele mesmo. É ele próprio que decide que não vai denunciar o que eu tô fazendo, não. E tá tudo bem, galera? Então, não tá. Dentre centenas de personalidades que se manifestaram contra a decisão do Alexandre, eu vou destacar aqui algumas que eu não esperava. A primeira foi do jurista Caio Paiva, que disse de forma bem direta, abre aspas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 2 erros. Foi proferida de ofício, sem pedido da PGR ou representação da Polícia Federal. E isso é proibido desde 2019. E não existe previsão legal para decretar diretamente a prisão domiciliar, que não é medida cautelar diversa à prisão, mas sim um substitutivo da prisão preventiva, cabível em casos específicos. Fecha aspas. Aqui o professor está dizendo que para um juiz decretar uma prisão domiciliar é preciso que alguém peça, ou a PGR ou a PF. Mas o Alexandre tomou essa decisão por conta própria, porque ele quis, sem provocações das autoridades competentes. O juiz é o árbitro, nunca parte ativa no processo. Mas isso já foi revogado há muito tempo, assim como a Constituição Federal, o Código de Processo Penal. Já sobre a própria decretação de prisão, ela não poderia ser aplicada, porque prisão domiciliar não substitui medidas cautelares, que é o que o Bolsonaro tinha. Para a prisão domiciliar ser decretada, o Alexandre tinha que ter decretado a prisão preventiva e depois, se ele quisesse, relaxado para domiciliar. A lei não prevê em lugar nenhum a prisão domiciliar direta. Mas a gente não está falando de lei tem muito tempo. Agora eu quero falar do Pedro Cerise, um crítico do Bolsonaro, que disse o seguinte, abre aspas para ele. Alexandre está indo para o limite. No futuro, vai para a cadeia. Ele só precisa terminar de fazer o que ele começou. Depois de Bolsonaro, ele é inútil. Fecha aspas. Pedro está dizendo que, na sua visão, Alexandre ultrapassou limites legais ou morais no exercício de seu poder e ele acredita que, em algum momento no futuro, essas ações podem levar Alexandre para a cadeia para que ele responda judicialmente pelo que ele fez. E, galera, o negócio foi tão absurdo que Eduardo Leite, sim, o próprio Dudu Milk, foi ao Twitter dizer: como brasileiro, recebo com desânimo esse episódio envolvendo a prisão domiciliar de Bolsonaro. Não gosto da ideia de um ex-presidente não poder se manifestar e gosto menos ainda de vê-lo ser preso por isso, antes ainda de ser julgado pelo órgão colegiado da Suprema Corte. Aí ele seguiu com um monte de blá blá blá, isso é culpa da polarização, precisamos da terceira via. Mas Dudu Milk se manifestou contrário ao Alexandre.
E tirando a Globo, a imprensa está se colocando como aflita, porque estão dando como certa que não só essa atitude isolada do Alexandre, mas somada às falas do Lula de domingo, trarão consequências ao Brasil devido à imprudência. Jornalistas dão como certo o avanço das sanções no país. E eles não falam isso porque eles são gênios políticos, mas porque, logo após a prisão do presidente Bolsonaro, o Departamento de Estado americano para Assuntos do Hemisfério Ocidental fez uma postagem. Primeiro em inglês e, na sequência, em português, para ter certeza que o recado seria entregue. E ela dizia: o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Fecha aspas. Então, o Departamento de Estado não se manifesta porque achou necessário. As postagens, comunicados e recados estão alinhados com a Casa Branca e são disponibilizados como posição do país perante uma situação. Responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Isso é um aviso. E antes de sancionar o Alexandre, esse mesmo departamento avisou com antecedência. Ainda na noite de ontem, o vice-ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que em cargo fica atrás apenas do Rubio, também se manifestou dizendo, abre aspas, um dos desafios de ser um funcionário público é que suas ações estão sujeitas a críticas. Isso faz parte do contexto e você tem que esperar por isso. Aparentemente, ninguém contou isso ao ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que colocou Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um celular. Seu suposto crime? Aparentemente criticar o ministro Moraes, o que o ministro, agora convenientemente, caracteriza como uma obstrução de justiça. Os impulsos aurelianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. Fecha aspas. O ministro está arrastando a corte, ele disse. Jornalistas também dizem que Trump provavelmente tomará essa atitude como um duelo de braço pessoal e um desafio à sua força. Na CNN, o carinha disse que o Trump é um cara com muita disposição com um porrete na mão. E que isso não vai acabar bem. A Veja já estampa que prisão de Bolsonaro silencia de vez ex-presidente, no momento em que manifestações contra Alexandre explodem pelo país inteiro, a maior voz da oposição foi calada. Também no momento em que a Vaza Toga volta nos contando novos absurdos impensáveis em qualquer democracia. Denúncia aponta que Moraes teria violado o LGPD em apuração sobre o 8 de janeiro. Deixa eu explicar o que estourou nessa segunda e foi completamente abafado pela prisão do presidente. Uma organização americana chamada Civilization Works está acusando o Alexandre de ter violado a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo a denúncia, dentro do gabinete do ministro rolou uma força-tarefa paralela, mas não qualquer força-tarefa. Eles teriam usado dados do TSE, inclusive o sistema Gatsby, que guarda informações biométricas sobre os eleitores e, com isso, começaram a cruzar imagens, perfis de redes sociais e produzir relatórios chamando manifestantes de antidemocráticos. Eu tô falando dos nossos dados biométricos, que a gente vai lá e coloca o dedinho. Os caras usaram isso de forma paralela e sigilosa. Isso tudo, ainda segundo a denúncia, foi feito sem nenhuma autorização legal, sem procedimento criminal e sem que as defesas das pessoas soubessem o que estava acontecendo. Mas nem para por aí. Os jornalistas Eli Vieira, David Agape e o americano Schellenberg postaram diálogos do que é uma continuação da Vaza Toga. Jornalista faz novas denúncias contra Moraes por excessos no 8 de janeiro. Excessos. Olha só como que funcionava. Primeiro, a Força-Tarefa Paralela recebia listas de detidos da Polícia Federal. Na sequência, eles consultavam ilegalmente o banco de dados biométricos e aí usavam esses dados obtidos para encontrar contas de redes sociais dessas pessoas. Então, a equipe do Alexandre, que contava com pessoas como Cristina Kukushahari, eu nem sei se é assim que fala o nome dela, o juiz auxiliar Ailton Vieira e o próprio Tagliaferro e sua equipe,
criavam certidões positivas ou negativas sobre pessoas. Claro, de forma sigilosa, onde mesmo com o pedido de soltura da PGR, essas pessoas eram mantidas presas pelo ministro até que as redes sociais fossem averiguadas e essas tais certidões expedidas. Pois é, na nossa democracia as pessoas eram classificadas por posts em redes sociais. Em quem você votou? Você criticou o Lula? Pessoas foram presas porque fizeram postagem em 2018 contra o Lula. O outro teve a certidão positiva para a prisão porque ele postou no Instagram que fazer cumprir a Constituição não é golpe. Galera, a matéria é muito longa e eu pretendo trazê-la detalhada num outro momento. E para terminar o contexto do absurdo, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes postou o seguinte no grupo, abre aspas, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhes é direito, a prisão. E aí ele dá risada. Na verdade, todos dão risada. Deveriam estar felizes e orgulhosos de seus trabalhos paralelos, classificando pessoas por seu viés político. O problema é que essa denúncia saiu do noticiário após a prisão do Bolsonaro. Mas ela não vai sumir da internet. É impossível parar a informação em 2025. Ainda mais quando uma entidade americana está envolvida na denúncia. Ou seja, Trump deve ficar sabendo e aí o Trump conta para o mundo todo. Tudo isso se soma ao momento que estamos vivendo. E esse momento entrará para a história porque ele está sendo completamente registrado. Não dá mais para apagar. Agora sequer dá para desfazer. Tudo foi longe demais para se salvar a democracia, até que acabaram com ela. O advogado do Trump também foi até o Twitter e lá ele fez um textão apontando o dedo para o Alexandre de Moraes, onde finalizou dizendo, abre aspas, estamos testemunhando uma campanha de medo e intimidação que seria surreal em qualquer democracia. Moraes está tratando a dissidência como criminalidade, férias em família como risco de fuga e discursos públicos como sedição. Moraes agora parece determinado não apenas a desafiar as leis brasileiras e americanas, mas também a arrastar outros para sua ilegalidade. Este é um momento perigoso para o Brasil, pois Moraes mantém uma democracia inteira como refém. O mundo continua observando. Fecha aspas. E, gente, ainda no dia de ontem, na manhã dessa segunda-feira, o Alexandre colocou uma tornozeleira num senador que sequer foi indiciado por coisa alguma. Além da tornozeleira, ele bloqueou o salário do senador, o Pix e o cartão de crédito, sem sequer oferecer uma denúncia a um senador da República. E foi por isso que o advogado do Trump citou que o Alexandre trata férias em família como risco de fuga. Até essa ação do Alexandre os Estados Unidos viram, porque eles estão vendo tudo. As matérias internacionais contam que, um dia após as manifestações, o Alexandre prendeu o Bolsonaro. Vocês acham que isso vai pegar bem de alguma forma? Em paralelo a isso, o mundo vai continuar assistindo à inércia do Alcolumbre, o presidente do Senado, casa escolhida pelo Constituinte para ser o freio e contrapeso da Suprema Corte, mas que não pode fazer nada. Não pode porque tem muitos processos desses senadores, inclusive do presidente da casa, rolando na própria Suprema Corte. Mas essa é só a minha opinião, é claro. Manifestações começaram ontem mesmo, de maneira espontânea, e parece que durarão até o ápice, que vai ser o 7 de setembro. A tentativa de governar pelo medo vai continuar, porque eu já disse antes, eles estão lutando pela sobrevivência. O problema é que nós também. Triste tudo isso, mas, como disse o carinha da CNN, não tem como isso acabar bem. Portanto, força, presidente Bolsonaro. Tempos difíceis criam homens fortes. Vence quem durar mais tempo em pé.